Oremos então. Maravilhoso Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Obrigada, Pai de amor, por mais uma oportunidade. Viver é uma bênção imensurável, Senhor. A tua misericórdia tem nos coberto, Pai. E o teu amor, Senhor, não compreendemos, mas sabemos que é imensurável. Neste momento, Senhor, pedimos a unção do Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai, para que o irmão venha falar tudo aquilo que provém de Ti, não palavras de homem, mas Tuas, Senhor. E para que nós possamos ouvir e, mais do que isso, Senhor, Te obedecer. Nós queremos Te obedecer em espírito e em verdade. E precisamos do Teu Santo Espírito para esta caminhada neste mundo. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. 5:10 agora. Bom, pessoal, eu montei aqui o santuário. Vou tentar aqui ver se consegue dar uma olhada. Vou aumentar a tela aqui para eu conseguir ver se vocês estão vendo. Deixa eu tirar aqui. Ó, montei aqui o santuário para vocês terem uma noçãozinha aqui. Esse é o que eu uso nas igrejas quando eu vou fazer o trabalho missionário. Tá? Então nós vemos aqui todos eles acendem. Eu não acabei acendendo para agora, mas daqui a pouco eu vou acender para vocês. Mas ó, aqui nós estamos vendo a porta. Tá vendo a porta aqui, ó? Aqui nós vemos a porta. Tem uma curiosidade que eu vou falar para vocês já, que vocês estão vendo que as colunas é pro lado de dentro, tá? Ela tinha pro lado de fora, mas não era. Eu já vou explicar para vocês por quê, tá bom? Aqui nós temos o santo. Deixa eu ver se dá para. Aí vocês ligam aqui, ó. Uma luzinha, candelabro, a mesa tá lá atrás. E aí aqui nós temos o Santíssimo com a Arca da Aliança. Lógico que eu coloquei para fora para vocês darem uma olhada, é tudo dentro. E aqui vocês estão vendo que no caso aqui é todo fechado, tá? Eu vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas coisas hoje. E nós vamos ver o significado de algumas coisas que estão aqui no santuário hoje também, tá bom? Daqui a pouco vocês vão se familiarizar com isso aqui. Eu vou arrumar um jeito de conseguir deixar de uma forma que nós consigamos usar para que vocês entendam melhor ainda. Bom, nós temos uma coisa que o ser humano é visual, tá? Isso foi algo que Deus fez para nós e nós somos muito visuais. Ou seja, quando nós olhamos alguma coisa, imprime mais na nossa mente do que quando nós lemos, tá? Isso cientificamente falando. E por isso que é bom nós trabalharmos com imagens, tá? Então vocês vão visualizar muito o santuário para que possa ficar impresso na mente de vocês. Nós vamos ter um tema onde nós vamos dar um estudo bíblico da Bíblia toda. Lógico que nós não vamos ponto por ponto, mas nós vamos pegar todas as partes mais importantes da Bíblia. Em 1h20 você vai conseguir dar um estudo bíblico para alguém sobre todas as coisas importantes das nossas doutrinas, só com imagens, tá? Então, isso aí eu acredito que vai ser no dia 20, tá bem? Bom, vamos lá para o que interessa. Deixa eu ver se está passando o slide. Está passando. Aí. Primeiro, nossas dicas importantes e o nosso texto-chave. Tá? Quem não tem os problemas, corra para referir isso. Não esquecer de escrever os defeitos de caráter no papel, para vocês não esquecerem. E vocês podem estar colocando ou novos, porém aparecendo, ou tirando o que Deus já foi eliminando da vida de vocês, tá bom? Acordar para fazer oração individual, entrar na sala, todos já estão aqui, e deixar o Espírito Santo trabalhar, que é fundamental. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ok? Deus possa nos ajudar a mover o Roberto
mover a cada um de nós e viver Cristo em cada um de nós. Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos dar uma pincelada no santuário, de um modo geral, e depois nós vamos mais minuciosamente explicando cada ponto, tá? Então hoje é mais coisa de curiosidades, entendermos algumas dinâmicas do santuário e mostrar para vocês que os evangelhos e as coisas do santuário têm uma conexão, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro texto de hoje, que é o texto de 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Paulo está nos dizendo assim: ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa demonstração sobre quem os fins do século está chegando. O que isso aqui tem a ver com o estudo do santuário? Aqui eu peguei esse texto porque Paulo está dizendo ao pessoal de Corinto: gente, todas as coisas que estão escritas, no caso aí no Velho Testamento, que é o que Paulo tinha, ele estava escrevendo, ouvindo, né, com Lucas, várias pessoas. Então, ele diz: isso aqui não é para isso é para ser exemplo. Tá? Essas coisas estão escritas para nos administrar, para nos ajudar, para dizer onde estamos fazendo certo ou errado. E o santuário está justamente no Velho Testamento. Por isso, as pessoas acreditam não valer mais nada. Porque está no Velho Testamento, para eles o Velho Testamento não serve para nada. Então, o santuário também já foi e acabou. Era uma sombra que acabou, beleza. Só que eles não entendem que há um santuário celestial. Ok? E aqui está claro que Paulo está nos dizendo para aprendermos com o Velho Testamento, ou seja, o santuário tem coisas para nos ensinar. E nós vamos começar a aprender isso a partir de agora. Já estamos há 3 dias, mas vamos ver mais ainda, aprofundar mais ainda. Nós temos 3 curiosidades importantes para vocês. Primeiro que o santuário, irmãos, ele era sempre montado de costa para o pôr do sol. Ou seja, se o sol nasce aqui, o santuário era colocado, a porta do santuário era de frente para o nascente do sol. Por quê? Todas as nações vizinhas, ou melhor, todas as nações do mundo, onde Israel era, na época de Israel, adoravam o Deus Sol. Ok? Mas o povo de Deus era diferente. Então, eles adoravam o sol da justiça, que nós sabemos que estava representado na Shekinah, que está no Santíssimo. Ok? Então, quando a nascente do sol estava para cá, o santuário era colocado do outro lado. Ok? Outro ponto, que é um dos cruciais para nós. O santuário era erguido no centro do acampamento. Eu vou mostrar uma foto para vocês de como era, tá? Então, o santuário era erguido no centro do acampamento. Nós temos 2 coisas aqui. Primeiro, para ficar igual para todas as tribos, tá? Então, ele era no centro, todo mundo basicamente tinha uma mesma distância para chegar ali. E o segundo ponto, que é o mais importante, que eu e você também precisamos, é que Jesus seja o centro da nossa vida. Então, o santuário tinha esse simbolismo também, de Jesus ser o centro da vida de Israel. Ok? E assim também tem que ser a nossa. E esse terceiro ponto, não há um rito mais importante que o outro. O que isso tem a ver? Vamos lá. Nessa questão dos ritos, se Jesus vem, nasce como um bebezinho e não morre, resolvia alguma coisa para nós? Não resolvia absolutamente nada. Se Jesus nasce, morre e não ressuscita, resolvia? Não resolvia. Se Jesus nasce, morre, ressuscita e não ascende para interceder por nós, resolvia? Olha o tanto de coisas. Ou seja, um rito não é mais importante que o outro. Todos têm a sua importância. Nós vamos começar a aprender sobre os ritos amanhã, tá bom? Então nós vamos ver como era realizado os ritos na época de Israel, tá bem? Nós vamos ver amanhã como o sacerdote, o sumo sacerdote, e vamos falar sobre ofertas queimadas, tá bom? E na segunda-feira vamos continuar, porque são muitos ritos, e dá mais ou menos quase 2 horas aí
Então, nós vamos dividir em 2 dias, tá bom? Aqui, irmãos, tá como era realizado aí. Então, nós temos o norte, o oeste, o leste e o sul. E vocês estão vendo, o sol nasce do leste e morre lá no oeste. E vocês estão vendo aqui o santuário? Aí. Aqui é o santuário, tá? Então, tá o santuário aqui no meio. Esses números aqui são os levitas, tá? Os levitas, lembram? Ficaram como uma tribo que ia coordenar tudo que Deus está fazendo aqui. Eles, vamos dizer que o tabernáculo era a igreja, e aqui eram os líderes da igreja. Ou seja, se você é líder, você está fazendo o papel de um israelita, ok? E aqui nós temos as tribos. Então, tinha 3 tribos para cada lado, tá bem? Ó, aqui, ó. E olha que interessante, irmão. Jesus veio de que tribo? Eu sei que vocês estão falando junto comigo aí, ó. Jesus vem da tribo de Judá. E acreditem se quiser, Judá está de frente para a porta do santuário. Olha aqui, ó. Tá vendo a conexão? Já dizendo aí da onde Jesus viria. Judá de frente para o santuário. Tá bom? Essa é a primeira das curiosidades que nós podemos levar em consideração. Agora nós tivemos, irmãos, vários santuários ao longo da história. Tá? Geralmente eu gosto de perguntar, eu sou uma pessoa que gosta de perguntar e ser respondido, mas aqui eu sei que vai virar uma bagunça. Então, vamos lá logo. O primeiro deles é o santuário que Moisés ergueu. Esse santuário que Moisés ergueu, irmãos, ele tinha 1.000 metros quadrados. Tá? Ele tinha 45 por 22, quase 1.000 metros quadrados. Tá? E ele perdurou aí por 487 anos. Foi o segundo que mais perdurou. Nós vamos ver que teve um que perdurou mais. Nós tivemos também o Templo de Salomão, o segundo santuário, que perdurou por 372 anos. E ele tinha 2.000 metros quadrados. Era o dobro do santuário de Moisés. Lembrando que um era fixo, esse, e o outro era móvel, porque isso vai fazer toda a diferença quando formos estudar o Apocalipse. Bom? O terceiro templo é o de Zorobabel e foi o que mais perdurou. Além de ele perdurar por 496 anos, Herodes reformou esse templo e ele ainda ficou em pé por mais 89 anos. Então, o templo de Herodes nada mais é do que um templo de Zorobabel reformado e ampliado. Então, ele reformou o templo, ampliou um pouco e colocou seu nome nele. Tá bem? Em João 10, vamos lá abrir João 10, vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas nós vamos ver que Jesus é a porta. João 10, de 7 a 9. Aqui eu fui montar o santuário hoje e esqueci minha espada. João 7, ou 10, de 7 a 9. João 10, de 7 a 9. Diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que a porta é Cristo. Ele mesmo é a porta. Então, nós já estamos vendo aqui a porta do santuário. Ó, a porta do santuário aqui, ó. Ok? É Jesus. Então, nós já estamos vendo Jesus no santuário, já na porta. Tá bem? A porta do santuário é Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso na nossa semana de oração. Vai ter uma curiosidade muito legal sobre as portas. São 3 portas e vocês vão saber o nome dessas portas. Tá bom?
Um outro ponto. Como eu falei para vocês, vocês estão vendo as colunas e é muito difícil vocês acharem as colunas. Antigamente era mais, mas agora eles já estão percebendo que é um erro deixar dessa forma que está na imagem. Vocês podem ver aí que o lado de fora aparece a coluna e o de dentro não. Ok? Então, é invertido isso aí. A foto está certa pelo fato dessa parte aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui? Ó? Tá vendo como o linho cobre a coluna? Então, é exatamente isso, só que invertido para o lado de dentro. E vocês vão entender que tem todo o significado. Tá? Por que isso? Primeiro nós vamos ver quem é essa coluna. Vocês estão vendo que a coluna ela tem bronze. Ó, ver se vocês conseguem dar uma olhada. A coluna tem bronze e prata, tá? O bronze, vocês vão saber já já quem é. O que significa, na verdade eu já falei, maldição, tá? Pecado. Então nós somos pecadores. Vamos ver quem é essa coluna. Abra aí em Apocalipse 3, verso 12. Apocalipse 3, 12. Ó, diz o seguinte: aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Ou seja, aquele que vencer. Quem vencer? Nós, eu e você. Ou seja, o primeiro ponto aqui é que a coluna somos nós. E nós somos bronze, certo? Nós somos pecadores. Só que a prata simboliza a redenção. E aqui entra Jesus. Jesus então nos redime e nos deixa como prata. Tem alguns resquícios de prata, ó. Ok? Então nós somos pecadores, mas temos a redenção, a graça de Cristo. Agora, o que significa esse linho, Roberto? O linho, irmão, simboliza a justiça de Cristo. E ninguém consegue entrar no céu sem a justiça de Cristo. Ninguém. Vamos ver isso na nossa semana de oração. Ninguém consegue entrar no céu sem a justiça de Cristo, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Ela não merece, ela nunca conseguirá entrar no céu. Mas com a justiça de Cristo conseguiremos. Então, como a justiça de Cristo vai nos cobrir de dentro do santuário? Ela nos cobre para o lado de fora. Porque quando nós estamos dentro, é porque a gente está com a justiça de Cristo. Ok? Então, essa forma de colocar as colunas do lado de fora não está coerente. Tá bom? Então, o que nós vemos até agora? Nós somos a coluna, pecadores. Jesus vem aqui, redime, dá a redenção e a sua graça. E nos cobre com a sua justiça e nos faz merecedores de adentrar os portões do céu. Estão compreendendo até aqui? Está tudo claro? Tem um material que é feito as coisas, que é a chamada madeira de acácia, que não é por acaso que é feito de madeira de acácia os móveis e as colunas do santuário. Sabiam? A madeira de acácia ela é uma madeira até de fácil modelagem, mas ela tem um problema. Ela é dura e tem alguns nós nela. Nós é quando você está fazendo a madeira bonitinha e aparece uma coisa que não devia estar ali. Você logo percebe. Ou outras pessoas chamam de alguns espinhos. E aí o que tem que acontecer? Tem que arrancar isso e começar a modelar ela de novo. Não dá para continuar dali. Tem que ir para o zero, entendeu? Tirar e depois começar a modelar de novo. Vocês já perceberam aí que tem uma familiaridade comigo e contigo, né? Porque nós somos essa madeira de acácia. Nós somos duro. Ai, como somos duros? Nós somos duro igual a madeira de acácia.
E de vez em quando nós também, ou quase direto, nós também temos aí um espinho ou alguma coisa que Jesus vai ter que tirar e trabalhar tudo de novo. Ou seja, nós estamos caminhando lá bonitinho, fazendo tudo do jeito que Deus quer. E aí a gente tropeça. Quando nós tropeçamos, é esse nó. E Jesus não, ele não, ele não pode continuar, ele dá uma limpadinha e continua. Não, tem que arrancar isso de nós, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Vai doer, às vezes a coisa machuca, mas é necessário para o nosso crescimento. São os crisóis da vida, ok? Então, e eu sou prova viva disso. Eu vou contar mais da minha experiência para vocês na segunda geração. Mas, quando nós cometemos um pecado e a gente pede perdão, confessa, e Deus nos perdoa, continuamos andando no trilho, e nós caímos no mesmo pecado, isso dá uma tristeza gigantesca. Eu não vou contar da minha experiência, porque eu vou contar depois, mas eu tenho um amigo meu que ele veio morar aqui conosco tem em Bueno Brandão, e ele é de São Paulo. E a gente estava estudando a Bíblia. Tudo que a gente falava era foi muito bom quando ele esteve aqui. E graças ao bom Deus, ele é batista, tá? Mas graças ao bom Deus ele foi para a igreja, entrou na Batista. E ele ficou na Batista. E ele ia na Adventista de sábado, na Batista de domingo, na Batista de quarta, de quinta, e na igreja aqui. Na quarta não, porque na época de pandemia não estava abrindo, e até hoje a nossa igreja é tão pequena e mora todo mundo tão longe, a gente só se reúne de sábado e domingo. Mas ele ia nas igrejas e ele estava muito bem, porque o problema dele era com mulher, né? Mulher e droga. Então, quando ele conseguia alguma mulher e essa mulher levava ele para droga, acabava o cabo. E aí a gente foi e ele estava conseguindo. Ficou 4 meses, 4 meses, nós conversando de vida, dando estudo bíblico, e ele indo para a igreja, conversando tudo. Aí um dia ele pegou meu carro e eu tinha uma pegação para marcada em Mocó, que é próximo aqui. Não é a Mococa de São Paulo, é a Mococa de Minas. E eu fui, estava aqui aguardando ele chegar, porque era numa sexta-feira, eu já tinha saído do serviço, meio-dia, eu costumo sair até umas 2 horas da tarde no serviço da sexta, e ele ficou trabalhando com meu pai até um pouco mais tarde. Aí, quando deu um pouco antes do pôr do sol, a ideia, meu pai falou, ó, ele está indo aí entregar o carro, e eu tô aguardando pegar o carro. E aí ele chega na minha casa, deixa um colchão que alguém ia de casa esse dia, se não me engano, ou ia levar, alguma coisa do tipo. E ele falou, ó, vou deixar as ferramentas na empresa e já volto para te entregar o carro. E ele foi fazer isso. E aí passa 8, 9, 10, 11 e nada de o carro chegar. Eu fui dormir. 11 horas da noite, fui dormir, orando a Deus que o carro tá aqui, porque eu precisava pregar às 9 da manhã. Quando me dá umas 3:30 da manhã, eu me acordo. E nada do carro. Alguma coisa me acordou. E nisso, a esposa dele veio de São Paulo até aqui para conversar com ele, porque ele estava meio brigado. E aí ele me chega com o meu carro batido. E quando eu vi isso, eu não estava nem aí pro carro, não. Não pode jurar, né? Mas eu não estava com nem aí pro carro. Mas eu estava triste porque ele tinha perdido 4 meses da vida dele. Porque foi 4 meses lutando. E não ia começar dali, sabe? Ó, ele cometeu esse erro, ele bebeu, bateu o carro. Meu carro estava cheio de carmezinha, coisa, bebida, cheiro de bebida, e eu tinha que pregar de manhã. Ou seja, 4 horas da manhã, eu tentando resolver o B.O., que a esposa dele estava aqui, e pegou o erro. E aí eu fui tentar resolver esse B.O., aí quando deu 6 horas da manhã, eu fui lavar o carro para chegar na igreja. Ó o irmão cachaceiro pregador. É o que faltava, né? Então fui lavar o carro, olha o tanto de coisa. Mas eu não fiquei pensando no carro. Deu um prejuízo no carro, mas ele pagou depois. Deu um prejuízo aqui, a gente se vira, né? Deus dá os meios, mas e o prejuízo espiritual que ele teve? Foi isso que mais me deixou triste. E eu passei por isso várias vezes na escalada, que quando caía em alguma coisa que eu já tinha caído antes, para mim era o cúmulo, sabe? Eu ficava mal demais.
Então eu vi isso e até hoje ele ainda não conseguiu se consertar novamente, já faz mais. Então, é muito complicado. Então, a madeira de acácia é assim. Não dá para simplesmente dar uma limpadinha e continuar o processo. Não, você vai ter que passar por um processo árduo para começar novamente a sua escalada na vitória sobre o pecado. Então, irmãos, é muito, muito lindo, mas é complicado. Só que a nossa coluna, além de significar o homem, também significa a humanidade de Cristo, tá? Porque nós temos Cristo em toda a parte do santuário, não deixaria de ser diferente na coluna. Aqui ele se fez, lembra? Pecado, para morrer por mim e por você. E por isso tem bronze também, tá bem? Vamos lá ver o que o bronze simboliza. O muro do santuário tinha cerca de 2,25 metros. Então, 2 metros e 25 centímetros, tá? Se via do santuário, se via da parte do santuário, da parte dessa parte aqui, se via pouca coisa, tá? Coisa de uns 30 centímetros no máximo. Dava para ver do santuário. Bom, deixa eu deixar um. Vamos lá. As colunas do santuário eram 60 colunas, tá? 10 de cada lado, 10 porta, 10 traseira e 20 de cada lado. Então, totalizando 60 colunas. Ainda tinha estaca de bronze, vergas de prata, ganchos de prata, cordas de pelo de cabra, cortinas. Isso está tudo em Deuteronômios 28, verso 26. E é interessante nós vermos isso aí, porque as argolas de vergas de prata e as cordas de pelo de cabra é a redenção de Jesus, ok? Se você, eu vou tentar dar uma olhada para vocês aqui. Primeiro vamos ver o bronze. O bronze é com maldição e condenação. Ou seja, nós vimos a serpente de bronze, é que Jesus se fez pecado para salvar a mim e a você. É a nossa condição diante da exigência de Deus e a lei santa. Tanto Deus quanto sua lei é santa. A lei de Deus é o caráter de Deus prescrito, ok? Mas Jesus assumiu a nossa culpa e aceita pagar o preço da redenção. E isso está na argola, vergas de prata e as cordas de cabra. Nós vamos ver a cabra, o simbolismo. Mas, ó, aqui na foto, eu vou voltar uma, porque fica mais fácil para vocês. Aqui na foto, nós temos as argolas de prata e elas estão tanto aqui quanto no chão. Tá bem? E aqui nós estamos vendo o prata, que é o quê? É Jesus. Nós vimos aqui que é a redenção de Jesus. Então, para nós chegarmos, nós podemos colocar assim, para nós, Jesus está nos ligando à terra como se fosse a escada. Então, a escada aí é como se fosse uma referência a essa corda. Ok? Jesus está nos ligando, está nos mantendo o céu e a terra juntos. Essa é a unidade de Cristo. Ok? Que ela faz. Então, tem esse simbolismo aí nas cordas e nos ganchos. Bem? Agora vamos lá para a parte da porta. Eu falei para vocês que as cores e os evangelhos têm cores. Vamos ver essas cores agora. 4 colunas de bronze na porta, tá? São 4 colunas de bronze. Tá? Olha, aqui dá para vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4. Ok? 4 colunas, 4 cores. Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3 e o linho que está cobrindo aqui também. Tá? O correto aqui na imagem está errado. O linho era cobrir a parte da frente. Então, nós temos 4 cores aqui, ok? Dessas 4 cores, que o linho é o branco, nós temos também 4 evangelhos. E quando, irmãos, não tem querubim, é que o acesso é fácil aos homens, ok? Então, qualquer um aqui, pecador, podia adentrar o pátio. Ele só não podia adentrar santo e santíssimo. Aí já precisava ser alguém apto a isso. É o sacerdote e o sacerdote, tá bem? Mas sem os querubins, é que o acesso é livre, tá bom? Acesso livre, no caso, a Deus. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro livro, que é o Mateus. Mateus, irmãos, vai ficar com a cor púrpura.
Púrpura é Jesus, é rei. E tem 14 vezes no livro que Mateus coloca Jesus como rei. Ok? 14 vezes. E depois, quando vocês fizerem o seu ano bíblico próximo, tentem grifar, tá bom? Todas as vezes que Jesus foi chamado de rei no livro de Mateus, tá bem? Então, Mateus é o púrpura do santuário aqui, da cor do santuário. Nós temos também o branco, que é o linho. O linho representado pelo branco é Jesus, servo sofredor. E aqui nós temos uma coisa, uma característica importante. Esse servo sofredor não é as horas finais de Cristo, mas sim quando ele, toda vez tinha algum problema com os fariseus ou com alguém, por exemplo, ele foi numa cidade onde expulsaram ele. Tá? Então, Jesus, servo sofredor. Essas partes de Cristo vai mostrar muito no livro de Marcos. Marcos fica com a parte branca do santuário. O carmesim vai ficar com Lucas. Se vocês prestarem muito atenção, o livro de Lucas é o que mais detalha Jesus como Salvador. O final da hora de Cristo é muito pontuado no livro de Lucas. Além de Jesus sempre estar falando no livro de Lucas da salvação que ele veio trazer. Então, vocês marquem na Bíblia de vocês todas as vezes que tem essas referências, tá bem? E aí vem o tal do azul. Aquela mensagem de ontem eu mando depois dessa, ok? Eu fiz invertido, tá bem? Então, o azul é Jesus é filho de Deus e fica com o livro de João. Por que João? Logo no início do livro, João já disse que o verbo se fez carne e o verbo é Deus, era Deus. Ou seja, ele está falando de Jesus. E o livro de João fala muitas vezes sobre a divindade de Jesus, para não deixar dúvida. Por quê? As pessoas não acreditavam nisso na época de João. Tá bem? Eles não acreditavam em Jesus Deus. Então João teve que vir mostrar que de fato era. E lembrando, o livro de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito, tá? Não foi o Apocalipse. Então João conseguiu meio que pegar tudo e fazer um resumo do livro, tá bem? Que é o livro de João. Então, relembrando, púrpura com Mateus, Marcos com branco, Lucas com vermelho, azul com João, tá bem? E da próxima vez que vocês forem fazer um ano bíblico, tentem printar essa tela aí, ver algum jeito de ter essa tela ou escrever aí, para que vocês possam ir gravando e comprovando o que estamos falando aqui. Justificação pela fé. Nós vamos adentrar nisso aqui mais à frente, tá? Esse ponto da justificação aqui é só uma imagem, que eu não vou falar sobre justificação hoje. Nós vamos ter 2 dias no nossa semana de oração, que vai começar sábado. Então já vão se preparando para essa semana de oração, porque é uma semana de oração que eu acho que ninguém nunca viu. Tá? Eu mesmo, 21 anos na igreja, eu nunca vi falar sobre esse tema que nós vamos falar. Tá bem? Nunca. Eu nunca vi falar sobre o tema que nós vamos falar na semana de oração. Então já vão se preparando para esse tema, porque é um tema de suma importância para vermos Jesus voltando. Tá bem? Aqui o ponto, irmãos, que eu quero chamar a atenção para vocês, é que nós temos no santuário 2 móveis no pátio. Tá bem? Posso, irmã Ruth? Posso, sim. 2 móveis no santuário, no pátio. 3 móveis no santo. E 1 móvel no santíssimo. Né? A nossa escalada é assim. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 9, de 1 a 5. Que nós precisamos aqui eliminar algumas dúvidas. E eu falei para vocês ontem, ou ontem de ontem, que eu estava tentando eliminar uma dúvida aqui para passar para vocês hoje. Tá bem? E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Eu vou ler na versão King James, e aí é um dos pontos que ela já deu uma falhada. Tá bom? Nós vamos ver uma falha aqui. Então, é como eu disse para vocês. No primeiro dia, né? Acho que foi no primeiro dia que a gente conversou. A Bíblia King James, de fato, é a Bíblia que mais se aproxima da tradução literal, melhor. Tá? É a melhor tradução que tem. Ok. Mas isso não a faz 100% certo.
tá bem? Então, nós vamos ver alguns erros dela durante esse mês, tá? Inclusive, no Apocalipse também tem algumas falhas lá, tá bem? Então, vamos ler aqui e vocês vão... A única que chegou, a que melhor falou esse texto foi a atualizada, que é a que a igreja usa, tá? A Bíblia Almeida atualizada. Vamos ver aqui. Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estava um candeeiro, a mesa dos pães da proposição, que é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, tinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora, particularmente. Quando eu comecei a estudar isso aqui, e eu li esse texto, eu falei, porque, irmão, ele diz assim, ó, no Santo do Santo, que tinha o altar de incenso é a Arca da Aliança. Isso não dá a entender que o altar de incenso está depois do segundo véu? Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí que tá o bom de ter várias versões bíblicas. Então eu fui caçando versão bíblica. Conversei com um amigo meu também, tá? E aí eu entendi. E no comentário adventista também fala bem isso, tá? No comentário adventista desse texto, Hebreus 9, no verso 4, diz que a palavra melhor ali é pertencia, tá? Porque pertencer e estar são coisas diferentes. Agora vamos explicar isso para vocês. O altar de incenso, espiritualmente falando, o correto é 2, 2, 2, tá? 2 em cada mola, dois em cada local, tá? Isso espiritualmente falando. Por quê? O altar de incenso tem uma função semelhante à Arca da Aliança. A Arca da Aliança também tem incensário. Ela também tem essa pecinha aonde sobe incenso, tá ok? Ao trono de Deus. Lembra que o trono de Deus está acima da Arca da Aliança? Então, Jesus, né, e o próprio, quando estava aqui o sacerdote, ele ministrava através desse incensário as orações no dia da expiação. E nós estamos vivendo um dia da expiação, tá? Nós vamos ver isso mais nas festas. Conforme isso acontece, é a mesma coisa que acontece no incensário, acontece também na Arca da Aliança. Tem umas diferenças? Tem. No incensário não tem tábua, não tem cajado, não tem a função que a Arca da Aliança tem, mas eles têm alguma semelhança. E é por isso que o altar de incenso também, a Bíblia fala que pertencia ao Santo dos Santos, porque essa cortina de fumaça também tinha lá no Santíssimo. Então elas têm uma ligação, mas elas não, o altar de incenso não está no Santo dos Santos, ok? Esse foi um dos textos que Desmond Ford usa para dizer que não tem véu no céu, tá? E tá vendo, ó, tá aí o incensário e a arca da aliança no mesmo lugar, aqui na terra não existia isso, então aqui, na verdade, no céu não tem véu. E ele usou esse argumento para dizer isso, ok? Então, para nós entendermos aqui, o altar de incenso é da maneira que Moisés fez aqui. Deus mandou Moisés fazer, a sequência é a mesma. A função do altar de incenso e a função da Arca da Aliança são semelhantes. E por isso ele diz aqui que pertencia ao Santo dos Santos, porque só Jesus é o nosso mediador, tá? E hoje ele está no Santíssimo, tá bem? Então tem essa relação, mas não tá os dois no mesmo lugar, tá bom? Só para deixar isso claro. Uma coisa antes de nós irmos para as partes da cortina e encerrarmos por hoje.
O ouro. Vocês vão ver, irmãos, que duas coisas aqui no santuário é crucial. Primeiro, bronze não tem para dentro do santuário. Não tem bronze no santuário, no santo e no santíssimo. Por quê? Bronze é pecado. Pecado não tem no céu, ok? Então não existe bronze para dentro do santo e do santíssimo, tá bem? Uma outra coisa é que não existe ouro no pátio. O ouro significa divindade, glória, caráter divino, ok? Então tem essa simbologia. Então a divindade está no santuário. Então nós vemos aqui, ó, o ouro e tem prata também, tá? Depois ali, ó, nas quatro lá de dentro tem um prata, simbolizando a redenção também. Então nós temos bronze, pecado, prata, redenção, ouro, divindade. Beleza? Agora vamos para o último aqui. Nós temos 4 coberturas. E eu acho muito interessante essa parte das coberturas, porque faz um sentido lindo. Um sentido lindo. Essas coberturas que vocês estão vendo também, essas coberturas que vocês estão vendo aí na tela, elas, irmãos, começa da pele de texugo. Então, ó, pele de texugo ou foca. Essa pele de texugo, ela era muito forte. Ou seja, ela era a primeira das camadas, porque ela aguentava chuva, tá? Ela era impermeável, então era algo, tudo aqui tem uma sincronia perfeita, tá bom? E a pele de texugo simboliza Jesus cobrindo sua divindade com a nossa humanidade, ok? Então, pele de texugo, Jesus como homem. Pelos de cabra tingida de carmesim significa o sangue de Cristo, ou seja, a salvação que Jesus nos deu. Tá bem? E a pele de cordeiro, que é o branco, é que Jesus morre sem pecado. Ele morre perfeito. Jesus é uma perfeição, a perfeição de Cristo. Por último, ó, Jesus vem como homem, morre como Salvador. Sem pecado, se torna rei. Tá bem? Então essa é a simbologia das cortinas. E essas cortinas faz todo sentido. Homem morre como Salvador, sem pecado, se torna rei. Então, é como se fosse uma historinha, tá bom? Cada uma dessas coberturas é a historinha de Cristo. Como homem, como Salvador, sem pecado. E aí, ele se torna rei. Tá bem? Então, essas são as curiosidades, algumas coisas que a gente tinha sobre o santuário. Amanhã nós vamos falar, irmão, sobre... Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos falar, então, irmão, sobre como era a parte de unção do sacerdote. Vamos entender a função do sacerdote, função do sumo sacerdote. Vamos falar sobre ofertas queimadas. A parte dos ritos é muito importante. Por quê? Nós vamos ver aqui que a parte dos ritos, elas não foram abolidas. Nós fazemos os ritos hoje, só que nós não matamos cordeiro. É a única diferença. Mas eu vou mostrar para vocês que hoje nós ainda fazemos oferta queimada, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e culpa. Hoje, então nós temos que tomar muito cuidado em usar argumentos que não são totalmente verdadeiros. Dizer que a lei cerimonial foi abolida é um erro. E nós vamos ver isso durante esses 3 próximos dias, tá bem? O que a lei cerimonial foi é cumprida, tá bem? Então Jesus cumpre, mas ainda há coisas a se cumprir. Então uma parte dessa lei cerimonial foi cumprida e não foi abolida. Porque abolida, irmão, é como, ó, acabou. Não existe, não precisa mais para exatamente nada. Só que nós estamos vivendo festas ainda.
E nós temos uma festa do tabernáculo que ainda vamos viver no céu, ou seja, a lei cerimonial só vai perder totalmente a sua validade quando chegarmos no céu, ok? Mas nós vamos ver isso com calma, não precisam perguntar sobre isso, tá bem? Que nós vamos adentrar isso nos próximos dias. Essa semana, até o dia que nós vamos começar a semana de oração, que é o sábado, até a sexta-feira nós vamos falar sobre festas e sobre os ritos, tá bom? Então nós vamos ver tudo isso durante essa semana. Espero que vocês tenham compreendido as coisas aqui hoje. A irmã perguntou, ó, pele de foca ou de texugo, humanidade de Cristo. Pele de cabra com carmesim, Cristo Salvador. Sangue de Jesus, ok? É o que nos salva. Pele de cordeiro, perfeição de Cristo, morreu sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. E aí vem aquela que é usada, que é púrpura, púrpura azul e carmesim, com os anjos, simboliza Jesus realeza, rei, Jesus como um rei. Nós vamos ver que Jesus, irmãos, é rei por 2 vezes. Ele é rei da glória e ele é rei da graça, tá? Então Jesus é rei 2 vezes. Quando ele morre na primeira vinda, ele é rei da graça. Agora, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai ser o rei da glória. Nós vamos explicar isso também no dia 21 com Apocalipse, tá bom? Acredito que é isso que perguntaram até aqui. Depois a gente vai para as considerações e nós vemos tudo certinho, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós entrarmos nas partes das considerações. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer por mais uma dádiva de o Senhor nos proporcionar o dom da vida. Que o Senhor possa estar, Pai, nos ajudando a cada dia a estarmos moldando o nosso caráter segundo a Tua vontade. Vimos aqui, Pai, muitas coisas interessantes, coisas que o Senhor fez para cada um de nós, para que nós possamos colocar como exemplo de nossa vida, e não simplesmente falar que não vale. O seu santuário é a base de todas as crenças e doutrinas que temos. E que nós, como seres humanos, possamos entender isso, estudar mais sobre isso. Nós vamos ver textos aqui durante esses 20 dias, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, nos mostrando uma urgência de entendermos esse tema. E é óbvio, Pai, que podemos estudar muito, muito, muito. Não fecharemos tudo. Mas que o Senhor nos dê o básico para que nós possamos estar contigo em breve. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporcionou por cada um aqui, por todas essas pessoas que estão aqui, sedentas da Tua palavra. Que o Senhor as ajude a cada dia a elevar as Tuas santidades. Seja em nós, Pai, tanto querer quanto o efetuar. É isso que nós te pedimos nesse grande dia. Esse dia que é uma semana que nós não sabemos o que irá acontecer, mas temos uma certeza, que se nós quisermos, o Senhor não ficará longe de nós. É nisso que confiamos e cremos, em nome do seu filho amado Jesus. Amém.